Uma das maiores ironias da história do pensamento é essa ideia de que se só faz filosofia quem tem diploma. É uma invenção puramente burocrática e moderna. Se a gente olhar para trás, para os maiores gigantes da história da filosofia, a imensa maioria nunca pisou em uma faculdade. Até porque a universidade, como instituição, só foi inventada na Idade Média, por volta lá dos século XI, século XIII. Olha o currículo dos caras que fundaram o pensamento ocidental. Os que nunca viram uma faculdade na vida. Sócrates não tinha faculdade, não tinha diploma e sequer escreveu um livro. O trabalho dele era andar descalço pela praça pública de Atenas, Ágora, conversando e questionando as pessoas, irritando os poderosos até ser condenado à morte. Platão e Aristóteles, eles não fizeram faculdade. Eles fundaram as primeiras escolas, a academia e o liceu, que eram espaços de debate livre, bem diferente do modelo engessado de hoje, com prova, chamada e TCC. Os estoicos, Sêneca, Epíteto, Marco Aurélio, nenhum deles era acadêmico. Sêneca era advogado e conselheiro político. Epíteto era um ex-escravizado, que aprendeu filosofia na vida. E Marco Aurélio era literalmente o imperador de Roma. A filosofia deles era um guia de sobrevivência prática para a vida real. Mesmo depois que as universidades já existiam, os maiores revolucionários do pensamento moderno eram considerados outsiders, caras de fora do sistema. René Descartes se formou em direito bem jovem, mas mandou tudo pro alto. Ele dizia que o ensino dos livros e das academias não servia para encontrar a verdade. Ele se isolou e foi pensar sozinho para criar o racionalismo. John Locke estudou medicina e era conselheiro político. Baruch Spinoza, um dos maiores filósofos de todos os tempos. Ele ganhava a vida polindo lentes de vidro para óculos e telescópios em um quartinho. A academia ofereceu uma cadeira de professor para ele, na prestigiada Universidade de Heidelberg. E ele recusou para não perder sua liberdade de pensamento. Nietzsche, esse até entrou na faculdade e virou professor de filologia clássica, estudo de textos antigos, super jovem, aos 24 anos. Sabe o que ele fez? Pediu demissão. Largou a universidade porque odiava o ambiente acadêmico e foi escrever seus maiores livros viajando sozinho pelas montanhas da Suíça. Nem terminou a faculdade e seguiu carreira. Um dos primeiros grandes filósofos de peso a ser genuinamente um professor universitário de carreira, que fez todo o rito acadêmico tradicional, foi Immanuel Kant, no século XVIII. Depois dele, no século XIX e XX, é que a filosofia acabou virando uma profissão de escritório e sala de aula, com Hegel e Heidegger, e Sartre, etc. O veredito. A filosofia nasceu na rua, no debate, no espanto diante da vida e na coragem de questionar o que todo mundo aceita como verdade. Quem estuda na faculdade estuda a história dos filósofos. Mas fazer filosofia de verdade, pensar por si mesmo, criar conceitos e instigar as pessoas é algo que depende de curiosidade e percepção, não de um pedaço de papel na parede e coisas assim. E o que você acha sobre isso? Você acredita mesmo que você pode falar de filosofia, mesmo sem ter, no mínimo, uma graduação? Me conta aí, deixa aí nos comentários.